Queria convidar você a abrir a sua revista IBB, bem no meio, onde tem a pastoral, há mais de 100 anos fazendo missões no mundo. Se faz pouco tempo que você está numa igreja batista, você vai se acostumar a ouvir de missões, porque se existe algo que está no nosso DNA, é a obra missionária. E nós falamos de missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais e falamos de missões locais, porque nós cremos que o ID de Jesus faz parte da questão existencial da Igreja de Cristo. Você acredita nisso? Diga amém. Não tem como ser Igreja de Jesus sem fazer a obra missionária. E nós temos a alegria de ter conosco uma missionária que há anos já tem contato com a nossa igreja. Por favor, irmã Lídia, chega aqui. Irmã Lídia é missionária nossa, dos batistas brasileiros e dessa igreja também, ali no Paraguai. E ela, muito gentilmente, veio até nós aqui e vai estar compartilhando conosco a palavra do Senhor nesse culto. Tenho certeza que ela vai abençoar seu coração. E hoje, em sua casa, por favor, tire um tempo para ler esse texto. Praticamente todo o texto saiu do site da Junta de Missões Mundiais. Nós queremos que você conheça um pouco mais essa obra. Irmã Lídia tem sido missionária há quantos anos? Há 35 anos, missionária com a Junta de Missões Mundiais. Que coisa preciosa. O pastor Carlos está conosco, não? Está em Panambi. O casal se divide, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Mas vamos orar pedindo que Deus esteja falando aos nossos corações. Feche seus olhos, por favor. Deus amado, te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco durante esse culto. Nós sabemos que o Senhor há de falar através da tua serva também. Abençoa o pastor Carlos, irmã Lídia, Senhor, que o coração deles seja enriquecido pela tua mensagem a cada dia e que, ó Deus, eles possam continuar realizando a obra que o Senhor tem confiado a eles. Abençoa, Senhor, esse tempo para que os nossos corações sejam desafiados pelo Senhor mesmo, para nos envolvermos ainda mais com a tua obra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, pastor. Queridos irmãos, eu quero dizer da minha alegria de poder estar esta manhã nesta igreja e podermos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo lá fora. Mas também para agradecer a cada irmão que ha participado do trabalho da Junta de Missões Mundiais. Muitos de vocês já foram ao Paraguai, já conhecem em loco o trabalho que a gente realiza ali. Outros têm apoiado orando, outros enviando ofertas, materiais, de maneira que a nossa gratidão a esta igreja esta manhã. E eu gostaria que me sentissem não a missionária lá do Paraguai, nem a missionária da Junta de Missões Mundiais, mas a missionária da sua igreja, que nessa manhã está aqui compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem feito lá fora, como Deus tem trabalhado. De maneiras que, esta manhã eu não vou estar pregando realmente, mas eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem feito no trabalho de Deus ali fora. Como disse o pastor Silvado, nós estamos há 35 anos fora do Brasil. E alguém me perguntou ontem, irmã Lídia, vocês estão no Brasil e depois de que vocês terminarem o trabalho aqui, vocês voltam para o Paraguai, mas antes vão tirar umas férias. Eu disse, nossas férias é agora. Porque estar no Brasil é férias. Porque isso é totalmente agradável ao nosso coração e faz bem à nossa alma. Irmãos, depois de 25 anos no Paraguai, trabalhando com plantação de igrejas, fortalecimento de liderança, nós começamos um novo ministério. E eu sempre digo que Deus tem um muito bom humor, eu acho. Porque eu sempre dizia ao meu esposo, a gente precisa fazer um pouco mais daquilo que a gente faz. E ele me disse, mas a gente já trabalha numa igreja local, já trabalha ali, já trabalha lá, já vai dar ceia do Senhor, vai fazer batismo no outro lado. Mas eu dizia, é pouco. Enquanto a gente está fazendo isso, tem gente que não conhece Jesus Cristo. E eu dizia, Deus, dá para a gente uma estratégia, alguma coisa para a gente poder alcançar mais. E acho que eu buzinei tanto nos ouvidos de Deus, que um dia ele disse, se você quer, você vai ter. Foi quando nós conhecemos o programa PEP. E dentro do encarte que vocês têm, aí que vocês receberam na porta, o pastor Silvado narra muito bem o que é o PEP. PEP é um programa que funciona como uma ferramenta para as igrejas. Uma estratégia para alcançar a comunidade. E quando eu vim ao Brasil e fiz o curso do PEP,
eu disse, acho que Deus se equivocou com a gente. Porque nós já trabalhamos com uma igreja miserável economicamente. Nem bicicleta velha não tem. Como é que a gente vai trabalhar um programa, um projeto, com crianças de escasso recurso ou criança pobre? Mas Deus nunca se equivoca. Deus sabe o que faz. A gente é limitado e pensa que é impossível, mas para Deus não existem impossíveis. De maneiras que hoje a gente quer trabalhar, vamos estar vendo algumas coisas que Deus tem feito na América Latina. Nós coordenamos esse programa PEP em toda a América Latina. E é um grande desafio, porque cada país onde nós trabalhamos, a realidade, a cultura é diferente um país do outro. É diferente do Brasil, é diferente do Paraguai. Guatemala tem a própria cultura, El Salvador tem a própria cultura. E nós precisamos nos ajustar dentro disso. E agora, na América Latina, além do PEP, nós também levamos o POP junto. Quando implantamos um PEP, implantamos o POP, que é o Programa de Odontologia de Prevenção POP, Programa Odontológico de Prevenção e Educação na América Latina. Então, nós implementamos os dois programas juntos. Então, vamos ver um pouquinho nesta manhã sobre isso. E o PEP tem se ajustado aos países da América Latina, porque nossas igrejas na América Latina, a grande maioria são diferentes do Brasil. O Brasil é uma potência evangélica. Fora dessa realidade, nos países de habla hispana, a grande maioria das igrejas ainda são igrejas pequenas e com dificuldade de sobrevivência. Mas o PEP se ajusta a igrejas, como se diz lá fora, pudientes, que são igrejas que têm possibilidades econômicas, mas também aquelas igrejas pequenas, que tem só o salãozinho e não tem mais nada lá. E por isso tem dado certo. PEP trabalha com crianças de 3 a 6 anos. E por que a gente trabalha com criança? A gente trabalha com crianças porque a criança é um campo branco para ser plantado. E a semente que você coloca lá permanece. Se diz que 80% de tudo que você aprende na vida, você aprende até os 7 anos. Então, é o campo que está realmente esperando a semente para ser plantada. Porque também as crianças abrem a porta das suas casas. Quando você chega na casa de uma pessoa e diz assim, posso voltar a próxima semana para ler a Bíblia com você ou para orar com você? Ah, a senhora pode vir. E quando a gente chega lá, normalmente a porta está fechada. A pessoa não está interessada de ouvir de Jesus Cristo. Mas quando os filhos estão no PEP, a situação muda. Porque são as crianças que nos levam para dentro. São as crianças que nos levam e abrem o coração dos pais. Então, o PEP não é um programa que trabalha com crianças só. O PEP é um programa que trabalha com as crianças e suas famílias. Porque cada criança tem uma família atrás. E isso tem feito a diferença. Normalmente, quando nós preparamos uma série de conferências, fazemos convite. Ainda se usa muito na América Latina passar alto-falante. Se entregam folhetos, convites especiais. Trazemos um conferencista, um cantante, um cantor. Trazemos para cá. O que acontece no dia é que a metade dos que disseram que viriam não vem, e às vezes não vem ninguém. Mas quando você trabalha com seus filhos, a igreja passa a ser referência e ser parte da comunidade. E isso faz a diferença. Então, normalmente isso tem aberto as portas, apesar de que nós trabalhamos com crianças num tempo diferente de quando nós éramos crianças. Eu ouço muitas vezes os pais dizer, no meu tempo era assim. Eu dizia, meu filho ouvia. No meu tempo. Não é o seu tempo, é um novo tempo. E a gente tem que se ajustar. Hoje em dia os meninos não pedem carrinho, as meninas não pedem boneca. Hoje é iPad, meu netbook. Não é assim? Papai, a gente tem que ter internet em casa. As crianças são diferentes hoje em dia, mas isso não impede que o seu coração realmente esteja listo para receber as bênçãos de Deus. Então, PEP é um serviço da igreja para a comunidade. É um serviço da igreja para a comunidade e assim funciona. Aqui estão os países onde nós estamos já implantados, onde nós já trabalhamos e onde somos responsáveis pela sua organização e execução. Nós estamos em todos esses países, estamos em mais 3 que estamos começando a entrar, ainda não estamos
não estamos funcionando, mas já os contatos já estão feitos, estão esperando para serem capacitados. De maneira que os irmãos podem ver que é um grande desafio poder dar conta de tantos países. De maneira que eu e Carlos somos mais turistas da nossa casa do que habitantes da casa, na realidade. Mas ainda trabalhamos com uma igreja local. Na Argentina, nós começamos através de uma outra organização chamada MASA, que é uma organização que trabalha com os alemães, os batistas alemães. Começamos trabalhando ali e é interessante que enquanto as crianças estão numa sala, as mães que estão livres de trabalho estão na outra sala aprendendo algum ofício ou ouvindo da palavra de Deus. Muitas dessas crianças não têm alimentação nenhuma e a única alimentação que tem é o almoço ou a merenda que a igreja dá. E muitas igrejas não têm nem merenda, nem para o almoço. Então, é um grande desafio nesse sentido. Quando estávamos na Argentina, fomos visitar uma das comunidades indígenas ao redor de uma das igrejas, num lugar chamado Leandro Alem. E quando chegamos ali, o cacique nos disse: missionária, eu quero saber quando que a sua igreja vai fazer alguma coisa pelas nossas crianças. A gente vê vocês trabalhando por aí com as crianças, por que não trabalham com as nossas crianças? Nós queremos alguém trabalhando com as nossas crianças. E ainda não temos ninguém ali, porque não temos recursos humanos nem econômicos para entrar naquela comunidade. E existe um montão de crianças ali. Então, é um desafio. Então, na Argentina, nós temos, nesse momento, 9 PEPs, que estão distribuídas no país, e que tem muito para crescer. São 128 crianças e 128 famílias. Na Bolívia, Bolívia e Paraguai são muito semelhantes. E Nicarágua, são os 3 países mais parecidos dentro da sua própria cultura. Aqui, essa foto é do pastor Salvador. O pastor Salvador disse: minha irmã, eu trabalhei tantos anos dentro dessa comunidade. Eu convidava as famílias para vir para a igreja. A gente fazia programas atrativos, conferencistas, gente famosa vinha para pregar. E a gente não conseguia entrar na comunidade. Mas depois que entramos no PEP, nós conseguimos, e a igreja tem uma nova visão e é respeitada dentro da comunidade. Ou seja, é o evangelho chegando com uma nova estratégia, com uma nova forma para alcançar as famílias daquele lugar. Temos em Cochabamba, temos vários PEPs funcionando nessa região também, e é a região mais forte dos PEPs dentro da Bolívia. Nós temos 19 PEPs e esse ano temos 599 crianças. E você pensa que tem 599 famílias, se você multiplicar por 5, o que não é a realidade, porque você pode multiplicar por 8, por 10, nós temos uma grande quantidade de pessoas ouvindo de Jesus Cristo. Nossa coordenadora é uma missionária nossa, da Junta de Missões Mundiais, Teremar Lacerda Rocha, esposa de um pastor que estão já na Bolívia há mais de 20 anos. No Chile, o governo diz: você não pode trabalhar como serviço da igreja para a comunidade. Você tem que entrar dentro de todas as normas do Ministério da Educação. E nós trabalhamos dentro das escolas cristãs, trabalhando só com profissionais, o que faz também com que o PEP tenha um nível muito bom e facilite a vida das crianças e da própria igreja. Quero compartilhar com vocês a Araceli. Eu estive no Chile há 3 semanas atrás. E quando estávamos no treinamento dos missionários educadores, que nosso trabalho é treinar as equipes, uma das missionárias educadoras disse: eu quero contar um testemunho. Ela disse: no ano passado eu tive 20 alunos, tive 20 famílias. E desde o primeiro dia nós começamos a ensinar essas crianças do amor de Deus. E entre essas crianças eu tive a Araceli, uma menina que fez a sua decisão por Jesus Cristo. Ela tinha 5 anos. Ela vinha feliz para o PEP. Ela aprendeu as músicas, as canções que a gente ensinou. E ela fez sua decisão por Jesus Cristo. Ela ensinou dentro da sua família a orarem. Mas um dia essa menina foi atropelada e morreu. E no dia do enterro, o pai dessa menina, na hora do velório, disse: eu aprendi algumas coisas fundamentais para a minha vida com a minha filha de 5 anos. Uma coisa, aprendi que eu preciso ter Jesus na minha vida. Segunda coisa, eu aprendi 2 canções. Uma que ela cantava: eu me alegro segunda, eu me alegro terça, quarta, quinta, sexta e sábado, porque eu tenho Cristo no meu coração, que me dá a vida, que me dá o poder. E a outra canção que eu aprendi com a minha filha, e aquele homem cantou do lado do caixão da filha, a outra canção que eu aprendi foi: se eu for para o céu primeiro que você, eu te espero lá.
Isso fez com que várias pessoas naquela noite quisessem aprender mais do Senhor Jesus Cristo. E o pai e a mãe dessa menina estão sendo discipulados para serem batizados. Nós temos no Chile 1.022 crianças nesse instante, em 40 igrejas diferentes do país. É interessante que a nossa coordenadora, a Mary Sepúlveda, a Mary tem 3 pontes de safena, ela tem só metade do estômago e uma série de problemas físicos, mas isso não a impede de fazer a obra de Deus. E a faz com alegria e com excelência, porque faz para o Senhor. Na Colômbia é um país muito diferente do nosso. Não existe essa liberdade que nós temos aqui. Ano passado, os guerrilheiros chegaram para um dos nossos pastores em Medellín, onde nós temos um PEP, e disseram para o pastor: pastor, tu cai fora em 8 dias ou a gente mata você e a sua família. Os pastores são considerados personas não gratas. Por quê? Porque pregam a paz. Então, isso não é conveniente. E na Colômbia, os grandes desafios ainda é com relação às adolescentes que são levadas das suas casas para serem mulheres dos guerrilheiros. Os adolescentes são tirados das suas casas para serem treinados como guerrilheiros. Então, o desafio é muito grande naquele país onde nós temos os PEPs. Quando nós viajamos, a cada 50 quilômetros, o máximo, nós passamos por barricadas onde só vemos a ponta dos fuzis. Isso nos dias de hoje ainda. Quando estivemos ali também na Colômbia, ainda este ano, encontramos um grupo de missionários educadores que são voluntários, não ganham nada para fazer a obra do Senhor e trabalham de segunda a sexta-feira, toda a manhã ou toda a tarde. E se a gente pensar, você quer trabalhar todos os dias, durante a semana, durante o ano e não ganhar nada? É o que fazem essas missionárias educadoras. E você vai dizer, não, é porque não precisam. Não, não é essa a realidade. É exatamente porque tem o desejo de ver vidas sendo transformadas para Jesus Cristo. E esse é o melhor pagamento. E essa missionária, que estava na classe, ela disse, nós estamos comentando sobre as dificuldades de cada PEP em diferente lugar. Ela disse, eu quero contar uma coisa para vocês. Tudo o que vocês falaram aqui já aconteceu comigo. O meu filho veio para o PEP. Ele se chama Andrés. E Andrés veio para o PEP e um dia ele chegou em casa e disse, mamãe, hoje eu aceitei Jesus no meu coração. Você já tem Jesus no seu coração? Ela disse, deixa esse negócio de crente para lá. Não estou nem aí. Mas no dia seguinte ela voltou de novo e disse, mamãe, você precisa ter Jesus no seu coração. Ele insistiu com ela durante vários dias. Ela disse que até que essa pergunta começou a incomodá-la. Então ela buscou o pastor. E disse, pastor, o que é esse negócio de receber a Jesus? Meu filho Andrés, de 5 anos, está me dizendo que eu tenho que ter Jesus? O pastor apresentou o plano de salvação. Ela fez a sua decisão. E hoje, essa moça é a missionária educadora. Ela foi discipulada, foi batizada. E hoje ela faz o trabalho de missionária educadora com as crianças daquela igreja. Nós temos ali 250 crianças em 14 lugares separados. E nossa coordenadora é brasileira da nossa junta, Carmen Lígia, que está ali. No Equador, também estivemos preparando as equipes e temos ali 19 PEPs, 341 crianças este ano. A coordenadora é uma equatoriana, esposa de pastor. No Haiti, o grande desafio é realmente a sobrevivência. E aqui existe um cuidado maior da Junta de Missões Mundiais, das nossas igrejas. Eles recebem todos os dias um almoço com qualidade, o que faz a diferença na vida dessas crianças, porque se não se alimentam, não podem aprender. Então, a grande diferença dos outros PEPs é realmente a ajuda nesse aspecto. Nós temos 3 PEPs, mas o ano está terminando agora em junho. Então, em agosto, teremos um grupo um grupo maior entrando dentro do projeto. E essa é a nossa coordenadora, é uma haitiana, Alejandra. No México ainda não temos PEP. O primeiro vai começar em agosto. Em agosto, quando começam as aulas, mas as equipes já estão preparadas para começar. E o nosso coordenador é um homem. Normalmente, na América Latina, as mulheres é que são as professoras, as missionárias educadoras. Mas no México, não. No México é diferente. No Paraguai, é onde nós estamos há
35 anos, e onde começamos o PEP há 12 anos, é o país onde nós temos mais PEPs a nível mundial. Nós temos 22 países onde o PEP funciona. O Paraguai é o país que tem mais PEPs. E isso deixa o nosso coração feliz. No Paraguai, nós trabalhamos, além de trabalharmos com as igrejas, nós trabalhamos também com comunidades indígenas, que os irmãos conhecem bem, porque já conhecem a história da Rosa, né, que era a coordenadora entre os axés, e Rosa continua fazendo o trabalho entre os axés. Na ocasião anterior que eu estive aqui, nós estávamos em uma comunidade, depois disso nós entramos em mais 2 e ficamos parados com 3 comunidades, e faltavam 3. Este ano nós estamos nas 6 comunidades. Então, nós estamos abrangendo todas as comunidades, porque a guerra sempre era essa. Nós queremos PEP dentro da comunidade, porque onde tem PEP, não existe feitiçaria. Essa é a ideia dos caciques, porque o evangelho entra, então não existe feitiçaria, nem bebedeira, porque o Senhor faz a diferença. Então, nós estamos em 3 comunidades novas, o que é um grande desafio, para que não haja realmente bebida e feitiçaria, a necessidade de entrega a Jesus Cristo. Então, isso faz a diferença. Trabalhamos também em mais 2 comunidades, que são os macás. Os macás são muito grandes, muito altos. As mulheres são da minha altura, porque nos axés são pequenininhos. Então, há uma grande diferença. Os axés são muito amorosos. Quando a gente chega, eles abraçam, eles ficam... Não é que eles te abraçam e ficam abraçados com você. Então, você fica perfumado, às vezes, né? E os macás são diferentes. Eles são amigáveis, mas eles não são de abraçar, nem de se aproximarem muito. Eles são bem desconfiados e levam tempo até você ser aceito pela comunidade. E esse ano também estamos entrando numa outra comunidade que está aí. Aí está a nossa Rosa Breve, que é dos axés, né, que nos ajuda dentro das outras comunidades, e ela tem feito um bom trabalho. Ela passou por um problema bem sério de saúde, que é a tuberculose, que é um dos grandes... Paraguai é o 2º país em tuberculose do mundo, e o contágio é muito frequente, e a gente sabe que Deus tem tido misericórdia da gente, porque se toma muito tererê, e o tererê é a bomba que vai passando de um para outro, e o contágio se dá muito nesse setor. Aqui estão as crianças de um dos PEPs dos axés este ano. É um grupo bem grande, e é interessante que dentro da comunidade, quando você é aceito, eles te põem nome de animal, ou de pássaro. Então, o nome do meu esposo é Torangue, e Torangue quer dizer águia. E o meu nome é Djukug, e Djukug quer dizer urso. Primeiro me puseram o nome de Paloma, que é pomba. Aí disseram, mas a irmã Lídia, ela não tem nada de pomba, ela tem que ser urso, tem que ser uma coisa assim. Então, me passaram para Djukug. Então, quando a gente chega na comunidade, eles não me chamam de Lídia, eles dizem, Djukug! Então, eu já sei que Djukug sou eu, porque a gente faz parte deles. E, às vezes, acontecem situações até estranhas, porque chegou um missionário, pastor Paulo Pagaciov, que é do POP, ele foi para a comunidade com a gente, mas ele era novo na comunidade. E ele disse, por que vocês dão nome para o pastor Carlos e para a Lídia? E eu também quero nome. Então, eles se reuniram, disseram, procurando um nome para o pastor Paulo Pagaciov. Aí voltaram e disseram, nós já temos o seu nome. Ah, sim, e qual é o seu nome? E eles falaram o nome em axé, que eu não lembro como era. Aí o Paulo disse, e o que quer dizer isso? Ele disse, isso quer dizer venado, viado. O Paulo disse, não, eu não quero esse nome. Eu não quero este nome, me deixa de Paulo mesmo. Pode me deixar sem nome. Então, foi interessante, muito simpático a reação do Paulo. No ano passado, nós tivemos muito frio no Paraguai. E as casas dos indígenas, muitas vezes, não têm parede. São feitas de lençol e, às vezes, de qualquer coisa, né? Então, muita gente morre pelo carvão que é acendido dentro das casas, a intoxicação. Mas nós ganhamos, ano passado, vários cobertores, assim como ganhamos de alguém aqui da igreja também, muitos tênis de crianças. E fomos à comunidade e dissemos, como a gente vai fazer isso para distribuir entre os indígenas? Eles vão vir tudo em cima e vão levar e vai ser difícil. Mas não foi isso que aconteceu. Quando nós chegamos com o que tínhamos para entregar, nós dissemos, vamos fazer uma roda e cada um pode pegar um par de tênis. Cada um pode só pegar um cobertor para a sua família. E cada um pegou o que lhe pertencia. Não levou para o vizinho, para o compadre, para a comadre. Não, cada um levou, e são indígenas.
São diferentes. Às vezes a gente pensa que são incivilizados e às vezes são mais civilizados que os nossos que não são. Este ano nós temos 2 desafios. Um é na comunidade Avá Guarani, que é uma comunidade nova que estamos entrando. Eles precisam de um espaço para poder fazer o PEP. Já a equipe está treinada, já está preparada, mas não podemos começar porque ainda não temos mesa nem cadeira nos 2 lugares. Na foto de cima, as crianças ainda estão escrevendo no chão por não terem mesas e cadeiras. Então, esse é um desafio deste ano. Eu vou passar um pouquinho aqui, porque senão nós chegamos até metade da tarde. O Marquito, eu já comentei na outra vez que eu estive aqui, talvez alguém lembre de Marquito. Marquito veio para o nosso primeiro PEP no Paraguai. Filho de uma prostituta que abandonou a Marquito e a irmã dele. Então, a avó recolheu o Marquito e levou para casa. E ele veio para o nosso PEP. E desde a primeira semana que ele veio para o PEP, ele veio também para a escola dominical. Ele tinha 4 anos. E um dia ele disse para o meu esposo, abaixa aí, pastor, quero falar com você. Aí meu esposo, que é mais alto que eu, abaixou, ele disse, quero dizer que todos os dias eu oro por você e por irmã Lídia na minha casa. E um dia eu vou ser pastor como você para ganhar gente para Jesus. Ele tinha 4, hoje ele tem 15. Podem ver a foto dele aí. Ele está no grupo de louvor. A avó está na igreja, o tio, a tia, o primo, a esposa do primo, a irmã, todos estão na igreja, através de Marquito. E há poucos dias eu perguntei aos adolescentes, o que você quer ser na sua profissão? Aí um dizia, eu quero ser mecânico, eu quero ser médico, eu quero ser professor. Quando chegou no Marquito, eu disse, e tu, Marquito? Ele disse para mim, você esqueceu que eu vou ser pastor? Só que agora eu vou ser pastor e odontólogo, porque eu vou cuidar dos dentes das minhas ovelhas também. E eu creio que realmente ele vai ser um bom pastor. E antes de nós sairmos para o Brasil, nós estivemos na casa dele, porque a avó fez uma cirurgia no joelho, e não pode mais trabalhar, e a avó que sustentava ele, a irmã, e nós ficamos preocupados como iam sobreviver. A igreja vai dar uma cesta de comida, ou por quanto tempo? Eles precisavam de alguma coisa. Então, nós conseguimos comprar, ganhamos uma oferta e compramos um cortador de pasto para o Marquito. E hoje o Marquito está sustentando a avó e a irmã, trabalhando de jardineiro. Mas antes de nós virmos para o Brasil, ele disse para o meu esposo, pastor, não esquece que faltam 3 anos para mim ir para o seminário. Eu não sei como é que eu vou, pastor, mas que eu vou, porque eu vou ser pastor. Assim que nós queremos que realmente Deus tem um objetivo na vida dele. Nós temos no Paraguai, neste ano, 82 igrejas com PEP. E são 1.852 crianças inscritas no PEP. Então, nós temos mais de 1.800 famílias este ano, e é bastante difícil dar conta de trabalhar com tudo isso, mas Deus tem nos ajudado com isso. E nós temos agora, nós sempre coordenamos Paraguai e América Latina. Graças a Deus, agora a gente tem um missionário, um pastor, que é o coordenador, que é o pastor Rubem Gonçalves. E pastor Rubem Gonçalves é interessante porque ele começou a igreja dele com o PEP. Um dia ele chegou em casa e disse, irmã Lídia, quero começar um trabalho no bairro lá em Itororó. Eu perguntei, o que você tem lá? Ele disse, eu tenho só o lote. Eu falei, mas meu irmão, a gente precisa pelo menos uma sala e um banheiro, porque não tem como começar sem nada. Sei que ele se virou, ele conseguiu uma sala e um banheiro. Não tinha gente crente na região. Ele começou trabalhando com as crianças durante a semana e fim de semana com as famílias. Hoje, a sala e o banheiro, que era a sala e banheiro, cresceu. Eles abriram uma escola no bairro, uma escola cristã, que trabalha realmente com as famílias. O templo já está pequeno, porque as famílias foram sendo alcançadas para Jesus Cristo. Então, o pastor Rubem tem feito um bom trabalho e essa é a equipe que trabalha no Paraguai. Tem sido uma grande bênção. No Peru, nós estivemos há pouco tempo e visitamos um dos lugares onde está a Blanca. Blanca é a que está atrás. Eles precisavam de uma sala para o PEP, e não tinha. E as mães disseram, a gente constrói a sala. Eu não sei como que construíram aquilo, porque é barro com palha. Elas fizeram as paredes, passaram o barro, e o PEP funcionou lá dentro. E essas mulheres que ajudaram na construção se converteram e hoje são membros da igreja. Então, as mulheres que não eram crentes construíram, se converteram e hoje estão parte da própria igreja. Mas é interessante que as igrejas são muito, especialmente na região de Piura, são muito pobres. Muitas das paredes são feitas como assim,
como se fosse feita de esteira, onde o sol passa por dentro. E ainda muitas igrejas são de terra. Então, é complicado ver a situação das igrejas onde também funciona o PEP. Eu poderia dizer, não, a gente não pode funcionar porque é pobre. Mas não, isso não impede que a igreja faça o seu trabalho. E tem acontecido grandes mudanças ali. Ó. Podem ver aqui, esse é o templo onde funciona o PEP, segurado por algumas estacas para a proteção das próprias crianças e para ajuda ali. E dos desafios sempre foram as mesas. E quando eu falei no congresso da UFBA, em Foz do Iguaçu, eu mostrei essas mesas. E disse que eram mesas muito precárias e que era muito difícil as crianças poderem estudar aí. Uma das irmãs nos deu uma oferta, nós enviamos a oferta para a missionária educadora do lugar e eles fizeram mesas novas. E hoje as mesas estão bem ocupadas pelas nossas crianças, que foram feitas, as mesas que foram feitas pelo pastor e a equipe de líderes da igreja. Então, aqui estão os missionários educadores da região, e nós temos 784 ali. Essa é a nossa coordenadora, Jenny Rebeca, que é peruana. Na República Dominicana, há uma grande invasão de haitianos, que afeta a vida da igreja, porque eles vêm sem trabalho e sem ter onde morar, e como são países pegados, isso tem sido um grande problema social para as próprias igrejas, mas Deus tem abençoado. Entre esse grupo, também veio uma família, que é a família da Francesca. Francesca veio para o PEP, ela tinha 8 anos, nós trabalhamos com crianças de 3 a 6. Ela tinha 8 anos, nunca tinha ido à escola. Ela tem 3 irmãos, uma mãe que trabalha todo dia, um pai, um avô e uma avó. A avó é cega e o avô não caminha. E ela tem que cuidar de todos eles enquanto a mãe trabalha. Um dia a esposa do pastor, a missionária educadora, chegou na casa e ouviu que o avô dizia: eu vou te pôr dentro de um saco e vou te jogar no mar. Porque tu não vale nada. Tu é uma porcaria. Mas Deus começou a trabalhar na vida dessa menina, ela fez a sua decisão por Jesus Cristo, era uma menina que quase não conversava. Um dia ela chegou na igreja e disse para o pastor: pastor, hoje eu quero cantar. Você vai cantar? Sim, eu quero cantar. E ela começou a cantar aqui na frente, a voz quase nem saía. Mas depois a voz foi crescendo e ela dizia: eu tenho um amigo que me ama, que me guarda e que me salva. Hoje, Francesca já não tem 8 anos, ela tem 12 e é membro da igreja ali em Santo Domingo. 136, também as classes estão terminando agora. Essa é Juana, é a esposa de um pastor, do secretário executivo por anos naquele país. Agora deixou de ser secretário, mas é um dos líderes da convenção. El Salvador, nós temos ali, temos PEP também funcionando ali já há 2 anos. E é interessante, quando nós chegamos no primeiro PEP que estava funcionando, o pastor disse: minha irmã, aqui nós somos referência, não é a Igreja Católica que é a referência, nós somos referência para a comunidade. E quando era hora das crianças saírem, nós ficamos no portão e vimos realmente muitas crianças, muitos adultos. E esse contato diário com a igreja faz a diferença. Por que faz a diferença? Porque a igreja passa a ser parte deles. Eu não sei se eu já contei aqui, quando eu cheguei ao Equador, tinham várias mulheres na porta da igreja e um só homem. Ele estava de bermuda e de camisa sem mangas. E eu disse para o pastor Friesen, que estava lá na época: que irmão amável aquele que estava lá. E ele disse para mim: que irmão? Aquele não é irmão. Eu falei: mas ele não é irmão? Ele ficou tão feliz que a gente chegou. Ele disse: não, ele não é irmão. Ele é o chefe dos traficantes do bairro. Mas eu disse: eu pensei que ele era um irmão. Ele disse: não, minha irmã, ele não está na igreja, mas... Acho que eu preciso abrir isso aqui. Alguém pode me ajudar? Obrigada, pastor. Eu disse: mas ele não é um irmão da igreja? Ele disse: não, ele é o chefe dos traficantes do bairro, mas o neto dele está na igreja. E a família está na igreja. Ou seja, a igreja era parte da família dele, da vida da família dele. Então, isso fazia uma grande diferença. Isso fazia toda a diferença. E o pastor ainda disse: há 15 dias atrás, trataram de roubar os instrumentos da igreja. Um grupo de ladrões tentaram roubar e ele fez correr todo mundo lá da igreja. Ou seja, o traficante era o que cuidava da igreja. Por quê? Porque a igreja era importante para a sua família. Então, são essas coisas que deixam o coração da gente muito feliz também. A nossa coordenadora ali é uma pastora. Tem muitas pastoras em El Salvador. E Gladys é uma delas. Na Guatemala, estamos começando agora.
Abrimos o primeiro PEP há menos de um mês. E Deus tem feito um bom trabalho ali. Nós temos o segundo PEP para começar, que está dentro de um lixão. Mas ainda não começamos, porque já temos o lugar, mas ainda não temos também nem mesa nem cadeira para aquele lugar ali. Então, esperamos em Deus que possamos logo fazer isso. Aqui está a nossa coordenadora, que está começando. É interessante que na Guatemala nós temos mais de 250 igrejas que são dentro de comunidades indígenas, e os pastores são pastores indígenas. Então, nós temos um grande campo missionário para trabalhar entre eles. Eles estão pedindo que realmente possamos trabalhar com eles nesta área. Nicarágua também começamos este ano. E temos 2 PEPs funcionando este ano. Então, é um grande desenvolvimento pensarmos que Nicarágua está começando, porque também tem problemas sociais muito grandes, e a igreja tem sido a grande diferença. Estamos em processo de implementação em Venezuela e Honduras. Ainda não começamos. Venezuela, estamos dando um tempo para a Venezuela, por causa dos problemas sociais, a pedido da própria convenção venezuelana. Então, estamos dando um tempinho aí. Mas o que queremos dizer é que as crianças e as famílias estão prontas para ouvir. Quando nós fazemos uma reunião, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, ou qualquer outra data festiva, os templos ficam lotados das famílias das crianças. E aquelas famílias que a gente não conseguiu trazer quando o chamamos para uma conferência, para alguma coisa especial da igreja, estão ali porque os seus filhos se apresentam e porque são parte da comunidade, são partes da igreja, eles fazem parte disso. E o que eles aprendem nesse tempo, na realidade, eles aprendem para a vida toda. Estava numa reunião com os pais e perguntei para elas como vocês veem o PEP na vida dos seus filhos. E uma senhora disse, tem um problema desde que ele veio para o PEP. Porque em casa agora, quando a gente vai comer, ele diz que a gente tem que rezar. E ele reza e eu e meu marido temos que repetir. E às vezes, nós já queremos comer e ele disse, ainda não terminei. E outro dia ele estava orando e eu descobri que ele estava me roubando. E eu disse, como você descobriu que estava roubando? Ela disse, porque ele orou e disse, Senhor, Deus, obrigada porque meu pai tem trabalho. Obrigada por isso, obrigada por aquilo. E me ajuda e me perdoa porque eu estou roubando a minha mãe. Quando ela terminou de orar, a mãe disse, o que você está me roubando? A mãe tem uma pequena despensa, um armazenzinho onde vende golosinas e vendem mandioca, essas coisas, né? Então, no dia anterior, ele chegou no PEP com os bolsos bem gordos. Bem gordos. E estava cheio de... Desculpe, não. Não, é pirulito. Que é chupetim em espanhol. Estava com os bolsos cheios de chupetim. E ele deu para cada colega, ele deu um pirulito. E aí, a professora disse, tua mãe sabe que você trouxe o chupetim? Não, mas Deus sabe, ela falou. Então, ele sabia que ele estava roubando a mãe e estava pedindo que Deus o ajudasse a não roubar mais. Então, o que eles aprendem, na realidade, eles aprendem para a vida inteira. E ensinam as famílias. Esse é o irmão Crispim. Irmão Crispim, nós fomos fazer uma palestra com os pais das crianças do PEP. E essa família estava. Quando terminou, ele veio para mim e disse assim, irmã Lídia, eu estava perguntando, será que se a minha filha não tivesse vindo para o PEP, como estaria a minha vida? Eu disse, por quê? Ele disse, porque sou um bom mecânico, sempre ganhei muito bem na mecânica, mas tudo que eu ganhava, bebia com meus companheiros, chegava em casa, batia na minha esposa, maltratava a minha filha, tentei me suicidar 3 vezes. E quando minha esposa pôs a menina no PEP, eu disse para ela, tu tira ela de lá ou eu te quebro de pau. Não quero ela metida entre os evangelhos, que eles chamam a gente de evangelho. Não quero ela lá. O que aconteceu é que a minha esposa foi muito cara dura e não tirou a menina. Então eu fui de vez em quando para alguma reunião, até que um dia o Senhor me resgatou. Hoje eu continuo sendo mecânico. Mas eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, tenho uma família equilibrada e sou diácono desta igreja. Deus escrevendo uma nova história na vida de Dom Crispim. Alguns de vocês devem ter visto ano passado que eu escrevi várias vezes sobre Ángel. Desculpe, aí era gratidão. O Ángel é um menino que veio para o PEP. A mãe trazia no colo. Ele tinha um grande tumor na perna. Aqui está o Ángel, na casa dele. Ele tinha feito 3 cirurgias erradas na perna.
Nós o havíamos levado para um médico e ele disse, ou ele faz uma cirurgia, como tem que ser feita, um tratamento, depois da cirurgia, ou a gente amputa a perna do menino. Só existem 2 opções. Isso tem que ser feito agora. E nós perguntamos e fomos vendo quanto seria o custo. Só a prótese custava $9.000. Nós não tínhamos nenhum guarani, nenhum dólar para ajudar em nada, e a família miserável. Mas começamos a tocar portas e Deus nos deu a possibilidade. Ángel, depois da primeira cirurgia, ele já foi operado mais 3 vezes. Ele já passou por 7, 8 cirurgias. Mas hoje, a situação do Ángel é diferente. Ele já tirou a prótese. Ele já passou por um processo de pôr a tal da bota na perna. E ele continua indo à escola. Essa é a família do Ángel. Falta o pai, porque o pai não estava quando nós chegamos nesse dia. Toda essa família já é membro da igreja. Mas o Ángel não podia ser batizado por causa da situação dele. Mas há 15 dias, aqui está ele. Batizado numa piscina, porque não podia ser batizado em outro lugar, porque a perna ainda está enfaixada, mas já feito enxerto, já com várias cirurgias e sem ter necessidade de recuperar. Assim que, graças a Deus e ao povo de Deus, há diferença nessa vida, na vida dessa família e desse menino. Esses são os coordenadores da América Latina. Cada país tem o seu próprio coordenador. Nos reunimos a cada 2 anos para planificação, para avaliarmos como estamos andando. O que eu queria dizer nessa manhã, irmãos, que eu poderia passar aqui contando muitos testemunhos de novas histórias que Deus está transformando, que Deus está escrevendo na vida das crianças e de suas famílias. Mas o que eu queria deixar bem claro nessa manhã é que o trabalho que nós fazemos lá no Paraguai é um trabalho conjunto, é o trabalho de Deus. Quando você se converteu, Deus lhe deu uma tarefa: evangelizar a tempo e fora de tempo. E se nós estamos lá no Paraguai, é porque você nos sustenta em oração e você nos sustenta também para podermos sobreviver economicamente. Então, aquele trabalho não é um trabalho nosso pessoal, mas é da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós devemos fazer parte. E nós podemos ajudar de diversas maneiras. Nós podemos ajudar sendo missionários. Deus não chama todo mundo para ir para o Paraguai, para a China, para o Japão. Mas Deus nos chama a cada um para sermos partícipes da sua obra. E é isso que Deus quer. Deus chama alguns para ir para o campo missionário. E se Deus tem falado ao seu coração, tem te chamado para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um obreiro, não endureça seu coração. Eu não sei quanto tempo mais nós ficaremos fora do Brasil. Nós estamos ficando, não quero dizer velhos, mas é por aí mesmo. Nós estaremos voltando para o Brasil em algum tempo. E Deus necessita outros obreiros. A decisão mais importante que nós podemos fazer na vida é receber a Jesus Cristo. Não há nada fora disso. E se você é um crente sapecado, como a gente diz, né? Aquele crente que é crente de nome, sem compromisso, sem estar involucrado na obra de Deus, alguma coisa está errada. Porque a gente deve ter fome de abençoar e de levar o evangelho àquelas pessoas que não conhecem de Jesus Cristo. Não sei se eu já mencionei aqui, mas alguém disse que a Igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo a síndrome dos 3 S's. Salvo, sentado e satisfeito. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária e dou graças a Deus por essa igreja. Mas muitas vezes nós nos convertemos e dizemos: oh, glória a Deus, meu lugar está no céu. Já estou aí. Na realidade, Deus seguramente tem inquietado o seu coração. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse instante. E que você dissesse ao Senhor Jesus: ó Deus, eu tenho feito tanto por missões. Eu tenho dado o meu tempo, eu tenho dado a minha vida. Mas, Senhor, eu quero fazer mais. Quero perguntar para você, nesta manhã, se você ainda não entregou seu coração a Jesus Cristo. Você tem ouvido, você tem sido convencido, mas você não tem colocado a tua vida no altar do Senhor.
Eu gostaria que você aí no seu lugar onde está, que você levantasse a sua mão para que pudéssemos orar pela sua vida. Se você quer receber a Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, levante a sua mão para que possamos orar. Se você já fez essa decisão, eu gostaria de perguntar a você, o que você tem feito pela obra de Deus? Você fez muito já, mas Deus tem muito mais para você fazer. Se nessa manhã você se compromete com Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser mais fiel, eu quero fazer parte desse exército que te serve realmente a cada dia. Levante a sua mão para que possamos orar. Que Deus abençoe. Se você já tem orado, mas se compromete de hoje em diante, dizer: Senhor Deus, eu quero orar mais. Eu quero adotar um Pepe. Eu quero adotar uma daquelas crianças, uma daquelas missionárias educadoras que não recebem nada e que trabalham com amor. Não faça esse compromisso comigo, nem com o pastor Silvado ou com a igreja, mas faça esse compromisso com Deus. Deus tem lugar para todos no campo missionário. Talvez você queira dizer a Deus: ó Deus, eu quero dar as minhas férias para Ti. Eu quero ir para um campo missionário e passar as minhas férias conhecendo outras realidades, falando do Teu amor, sendo bênção na vida de outros. Faça esse compromisso com Deus nesse instante. Um grande pregador disse um dia: hoje teve 2 decisões na igreja. 2 decisões e meia. E alguém disse: se converteram 2 adultos e uma criança. Ele disse: não, 2 crianças e um adulto. Porque as crianças têm a vida inteira para servir a Jesus Cristo. O campo está branco. Muitas sementes estão se perdendo porque falta gente para ajudar a colher. Faça esse compromisso com Deus nesse instante. E faça a diferença no reino de Deus. Alargue a sua visão. E diga para Deus: minha vida é Tua, Senhor. Usa como instrumento Teu. Faz-me uma mensagem cada dia. Abaixe a sua cabeça nesse instante. Feche os seus olhos. E fale com o Senhor. Ó Deus, eu sou Teu filho, Tu me salvaste. Quero ser bênção na Tua obra, Senhor Deus. Usa a minha vida. Usa os meus dons, o meu tempo. Ajuda-me, Senhor Deus, a interceder pelos missionários que estão no campo. Senhor, eu já tenho orado, mas eu quero orar mais. Eu quero participar mais. Eu quero fazer parte, Senhor. Usa a minha vida, Senhor Deus. Usa-me para incentivar, para motivar, para levantar outros a orar e a participarem economicamente, Senhor. Tu podes todas as coisas. Faze da minha vida, Senhor, um canal de bênçãos. Ajuda-me, Senhor Deus, a fazer a diferença na vida daqueles que não Te conhecem, que estão caminhando porque ainda não Te ouviram de Jesus Cristo. Usa-me, Senhor Deus, como bênção. Quero servir-Te 100%, Senhor. Dá-nos corações generosos para fazer a Tua obra e abençoa as nossas vidas, Senhor. Faze-me parte desta equipe, Senhor Deus, daqueles que são os ganhadores de alma. Graças porque Tu já me resgataste, Senhor Deus. Porque Tu já transformaste a minha vida. Ajuda-me a viver para Ti a cada dia, Senhor Deus, e fazendo a diferença naqueles que estão ao meu redor. Fazendo um mundo melhor porque eu estou ali, Senhor Deus. Ajuda-me a não calar-me, Senhor Deus, e a falar em todo o tempo. Porque como filho Teu, Senhor Deus, eu quero depositar a minha vida no Teu altar e fazer parte desse ministério.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.